Boa noite, Boa noite. Vamos começar o nosso encontro de hoje. Faltam mais 3, hoje mais 2 dias, a gente encerrar essa longa jornada. E hoje, de certa forma, fecha-se um pouco o ciclo, porque o próximo filme que nós vamos ver, o Don Quixote, é um filme que não foi terminado pelo Orson Welles. O Orson Welles não editou, o filme foi feito depois da morte do Orson Welles, foi finalizado depois, ele não conseguiu encerrar o filme enquanto ele estava vivo. E o nosso último encontro vai ser uma recapitulação do que a gente viu no decorrer desses nossos encontros. Hoje, de certa forma, é o último filme do Orson Welles, o último que ele conseguiu fazer. E é, talvez, bem diferente do que nós vimos anteriormente. Tem algumas características meio únicas, que talvez pudessem indicar o surgimento de um gênero um pouquinho diferente de se fazer cinema que o Orson Welles estava colocando naquela época, porque aparentemente o filme se enquadra dentro do que a gente chama de documentário, mas o próprio Orson Welles não considerava isso. Ele considerava como se fosse um filme ensaio. Então, em relação ao filme anterior que nós vimos, historicamente a situação dele não melhorou, quer dizer, ele ainda tinha enormes dificuldades de conseguir financiamento. A prova disso é o caso do último filme que nós vamos ver, que é um dos filmes inacabados do Orson Welles. Ele tem outro filme inacabado. Esse até foi finalizado depois da morte, no caso do Don Quixote da próxima semana, mas ele tem outros filmes também que ele não conseguiu juntar dinheiro suficiente para terminar os filmes. Então esse, de certa forma, é o último filme que ele completou todo o processo, e é um filme, de certa forma, que ele teve todo o controle, porque ele nasce de uma série de coincidências interessantes, que ele até cita no decorrer do filme. Em relação aos Estados Unidos, quer dizer, acho que em 1970 ele recebe um Oscar honorário, um certo reconhecimento da carreira dele, que não significa muita coisa, porque acho que também uns 2 anos depois ele é homenageado no American Film Institute, e na homenagem ele meio passa a sacolinha, porque ele tinha um filme que ele estava querendo terminar, leva o trailer desse filme, que a tradução seria O Outro Lado do Vento, que é um filme que não foi finalizado, e que um dos atores é o John Huston, que é que depois é um diretor famoso em Hollywood, que teve uma carreira famosa, que é a história de um diretor que está fazendo um filme e não consegue terminar porque faltou dinheiro. Então, de certa forma, é um pouco da história do próprio Orson Welles, e acabou o filme se reproduzindo. Ele também não conseguiu esse dinheiro para terminar o filme, quer dizer, ele leva 2 trailers, exibe nessa sessão do American Film Institute, que ele está sendo homenageado, tenta convencer as pessoas a financiar,
não consegue, o filme não termina. Don Quixote também não, ele não consegue terminar, mas o Don Quixote ainda foi terminado depois. Nesse filme surgem já alguns livros e algumas críticas, em especial, um nome especial, porque de certa forma tem uma certa relevância, da Pauline Kael, que questiona um pouco a relevância do Orson Welles na confecção do Cidadão Kane, quer dizer, coloca em dúvida se o Orson Welles teve tamanha participação, chamando a atenção para a participação do roteirista, o Mankiewicz, para a atuação do fotógrafo, que é o Greg Toland, tentando relativizar um pouco a importância do Orson Welles e também questionando um pouco, colocando uma teoria em que, de certa forma, ela notava no Welles uma tendência de se auto-sabotar em relação aos outros filmes, como se ele quisesse sempre ter uma desculpa para não exibir um filme como o Cidadão Kane havia sido feito, como se fosse uma desculpa para nunca mais conseguir ter o mesmo desempenho que ele obteve no primeiro filme. Eu acho uma tese bem discutível, porque nós vimos no decorrer desses nossos encontros aqui que existem vários filmes, talvez tão interessantes, ou algumas pessoas mais interessantes que o próprio Cidadão Kane. O filme de hoje, particularmente, embora visualmente não esteja no mesmo nível de cuidado, de capricho, na decupagem, na construção das cenas, na iluminação, ele traz uma série de questões, de reflexões sobre o fazer cinema que são extremamente interessantes. O filme, inicialmente, ele nasce, quer dizer, ele nasce meio acidentalmente, porque o Orson Welles havia participado de um pequeno documentário para a TV francesa sobre a carreira dele, e logo depois ele aceita participar, com o mesmo realizador desse documentário, de um documentário sobre o maior falsificador, pelo menos era considerado, de obras de arte da Europa, que está no mundo. E no meio desse documentário surgem, você está fazendo um documentário em cima de um falsificador que alega que existem inúmeras obras do Modigliani, do Picasso e de outros grandes pintores que estão nos museus e que tenham sido pintados por ele. Então, no meio desse documentário, se entrevista o biógrafo, o cara que escreveu um livro sobre esse pintor, e descobre-se, e foi uma grande notícia na época, que o próprio biógrafo havia falsificado uma biografia do Howard Hughes, que é um grande milionário americano, e aí nesse meio ele resolve, conversando com o sujeito que estava dirigindo esse documentário sobre esse artista, eles resolvem fazer um longa para o cinema sobre a questão da verdade, da verdade, da arte e dessas enganações. Então, no primeiro momento, o F for Fake, ele propõe a fazer uma discussão sobre o que é arte, até que ponto
por exemplo, se um falsificador consegue fazer uma obra falsificada de Picasso, que as pessoas consideram tão boas quanto o próprio original e não sabem distinguir, até que ponto essa falsificação é uma obra menor, se de repente ela não é tão grande quanto a própria obra do Picasso. Então existe um questionamento. Então quem é que atribui de repente essa questão do valor artístico? E aí ele entra na discussão do mercado das obras de arte, quer dizer, que você acaba no surgimento da figura do especialista, que é um sujeito que vai atestar, né, que determinado quadro é de um determinado autor e por isso ele vale tanto. Ora, de repente você tem lá um pintor que não consegue vender os quadros dele por $5, aí quando ele falsifica um Picasso, de repente ele oferece em 15 mil e o sujeito que oferece 15 mil para ele vai vender esse quadro depois por 30, 45 mil. Então, é uma das questões que é colocada nesse filme que nós vamos ver hoje, e que depois se amplia porque o próprio escritor que escreveu essa biografia sobre esse falsificador foi pego numa falsificação literária. Ele, então, retrata essa figura do falsificador, a figura do biógrafo do falsificador, que estava convivendo com eles, e aí eles descobrem que esse falsificador havia feito uma falsificação da biografia do Howard Hughes, que ganhou da editora $750 mil de adiantamento por essa falsificação. E ele resolve investir ali, quer dizer, então ele vai trabalhar, digamos assim, nós vamos ter basicamente cinco pessoas, 5 figuras que vão ser discutidas e trabalhadas durante o filme. O falsificador e a obra do falsificador, e aí essa questão da discussão da arte, a figura do biógrafo, que também é um falsificador, a própria figura do Howard Hughes, que tem uma similaridade enorme com o Kane, com o próprio Orson Welles, que é o sujeito que, de repente, um dos caras mais ricos nos Estados Unidos, que era engenheiro sem necessariamente ter feito engenharia, quer dizer, ele era um sujeito extremamente inteligente, filho de uma família rica, que ampliou a companhia que herdou dos pais, investiu no cinema, a participação no cinema dele é até muito curiosa. Se vocês assistiram o filme O Aviador, do Scorsese, é a história do Howard Hughes. O Howard Hughes ficou também famoso por ter um toque violento, quer dizer, ele acaba se isolando. Em determinado momento ele se isola, ele corta o contato com toda a humanidade, vive num quarto isolado em Vegas, e essa figura, que era o mais rico dos Estados Unidos, que já tinha saído com as grandes atrizes, já tinha transado com a Ava Gardner, com a Katharine Hepburn, frequentava o jet set internacional, de repente resolve se separar totalmente do convívio social. Nunca mais deu entrevista, nunca mais se deixou fotografar. Então esse biógrafo teve uma sacada, falou: vou inventar uma entrevista com esse sujeito que desapareceu, que virou um ermitão, e vou ganhar dinheiro com isso. E isso só é descoberto porque o Howard Hughes, em determinado momento, telefona, dá um depoimento, dizendo que ele não conhecia o cara, que nunca tinha visto o sujeito, que aquilo era tudo falso. Quer dizer, então esses 3 grandes personagens se unem ao próprio Orson Welles, porque de certa forma o Orson Welles
se coloca também dentro desse contexto, se relacionando com Howard Hughes, que é esse meio gênio incompreendido, e também o Orson Welles se coloca um pouco como um enganador. Um enganador no sentido que o cinema, né, já foi dito, que é a mentira, né, a 24 quadros, você mente 24 quadros por segundo, porque você parte de imagens estáticas e usa a persistência da visão para enganar o seu cérebro, que você está vendo o movimento. Então o cinema mente a 24 quadros por segundo, quer dizer, e o próprio ato, né, cinematográfico está nessa emulação de uma realidade que ele constrói, né? Que ele te engana o tempo todo. E ele vai brincar com isso por uma faceta que eu até não comentei aqui, mas de certa forma tem muito a ver com o personagem do Orson Welles e com o próprio cinema, que é a história da mágica. O Orson Welles é um grande mágico, né? E o cinema tem muito a ver, né, com essa mágica, que é a história de você chamar a atenção para a mão direita enquanto a sua mão esquerda está fazendo tudo. O cinema guarda essa relação com esse lado mágico, esse lado fantasioso, que era algo que o Orson Welles executava muito bem, quer dizer, ele era um grande mágico. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele visitava, né, os acampamentos dos pracinhas americanos, fazendo shows de mágica, né? Então ele tinha esse lado showman. Então ele vai colocar esse lado dele do mágico, do sujeito que intencionalmente engana, né, o seu público, assim como, né, de certa forma, né, o pintor, o falsificador ou o biógrafo, que em determinado momento fica até perceptível que a impressão que você tem é que o biógrafo conhece muito mais o Howard Hughes como um personagem, né, no sentido que ele trabalha como se fosse uma ficção, quer dizer, ele cria uma ficção, né, que ele faz do Howard Hughes, que é uma pessoa real, um personagem, e ele cria toda uma biografia sobre esse cara, né, que as pessoas estavam dispostas a pagar $750 mil, porque parecia muito lógico. Ele cria um monte de histórias que fazem sentido, que as pessoas aceitam, né, que ninguém tinha mais contato com Howard Hughes. Então, ele vai entrar um pouco, aproveitar, né, essa ligação que ele tem do cinema, né, que ele trabalha com a mentira o tempo todo, com a mágica e, de certa forma, com aquele evento, que eu vou passar, acho que na aula específica, na última aula, vou passar um trechinho, que é a radionovela Guerra dos Mundos, que é uma grande mentira, né, que de repente foi comprada como se fosse verdade. Né? Então ele se coloca, né, nesse grupo, né, de enganadores, de conmans, né, né? Inclusive existe um filme feito recentemente com Richard Gere, não vou lembrar o nome agora, baseado na história desse biógrafo que escreveu o livro fantasioso sobre Howard Hughes e depois ficou preso, acho que 2 anos e meio, né, nos Estados Unidos. Então ele vai juntar todas essas histórias e vai acrescentar uma quinta, que é a amante dele naquela época, que é a modelo Oya Corda, que ela vai aparecer em determinados momentos contando algumas, principalmente uma história no final, né, que tem a ver com ela e com o Picasso, né, que ela teria dado um golpe em cima do Picasso, também em cima de uma falsificação, né? Então são essas basicamente as 5 histórias que vão ser trabalhadas, quer dizer, a história né, do falsificador, a história do falso biógrafo, a história do Howard Hughes, a própria história do Orson Welles e essa história da modelo que ele estava tentando criar, que de certa forma lembra um pouco a própria figura do Charles Foster Kane,
que tenta criar, né, se vocês lembram do Cidadão Kane, meu filme que nós vimos lá atrás, tenta criar da amante uma grande atriz e ele tenta fazer a mesma coisa com a Oya sem sucesso. Ela faz um ou outro filme, ela nunca acabou prosperando nessa uma carreira de atriz. Do ponto de vista, então, de construção, não é um documentário. E o Orson Welles está consciente disso. Ele diz que é um filme-ensaio. E isso, às vezes, é meio confuso até nos dias de hoje, porque vira e mexe, tal, às vezes critica-se o Michael Moore pelo fato dele, de repente, forçar a barra em algumas coisas, ou criar situações que não são verdadeiras. Porque, de certa forma, primeiro uma questão do documento, se o documentário retrata ou não a realidade, que é uma discussão que hoje se faz o tempo todo, até que ponto você, por mais isento que seja, o simples fato de você estabelecer o recorte, você ligou a câmera, você já está dando uma interpretação. Então, uma questão, até que ponto o documentário representa a realidade, é algo que é presente até hoje. Mas talvez o Orson Welles tenha iniciado um gênero que é o filme ensaio, é um texto. Ele está desenvolvendo uma ideia e ele vai usar de fatos, ele vai usar de argumentos, às vezes vai forçar esses argumentos, às vezes vai usar de silogismos, às vezes de sofismas, para provar essa argumentação dele. Então, nesse sentido, quer dizer, é um filme ensaio. Talvez os filmes do Michael Moore sejam muito mais filmes ensaios, no sentido que ele vira e mexe acusado de adulterar certos momentos do filme em que aparentemente algo está acontecendo e não é bem assim que acontece. Nesse filme nós vamos ver aqui. Só que ele vai deixar muito claro que, como um dos temas que ele vai discutir é verdade e mentira, o falso verdadeiro, tem um truquezinho que ele vai deixar muito claro aonde uma coisa começa, aonde outra coisa termina. A gente só precisa prestar atenção. Então essas 5 histórias se misturam. Aquilo que nós vimos nos encontros anteriores, aqueles recursos que ele usa com uma certa frequência, aqui aparecem menos. Do ponto de vista do cuidado da iluminação, da geometria, do claro e do escuro, da profundidade de campo, do plano sequência. Nós não vamos ver isso daqui com frequência. No entanto, nós vamos ver um trabalho extremamente sofisticado de montagem. Montagem, no sentido de você juntar elementos, às vezes díspares, e você conseguir construir um discurso. Por exemplo, em determinados momentos, ele vai estabelecer um diálogo entre o falsificador e o biógrafo do falsificador, que foram filmados em tempos diferentes, em épocas distintas, e junto, e parece que eles estão conversando e argumentando um com o outro. Isso se faz com a montagem. Numa das primeiras sequências, ele tem uma sequência que de certa forma lembra um pouco o Candid Camera, as pegadinhas, quer dizer, você coloca uma câmera e vai observando as pessoas, que ele faz a modelo, a Oya, andar pela rua e de repente os homens ficarem olhando para ela, andando na rua. Só que você não sabe até que ponto aquilo não é construído, porque você não sabe se a todo momento, toda reação corresponde, a do homem necessariamente estar olhando para ela. Depois eu trouxe um exemplo, que eu quero exibir posteriormente para vocês, de um exercício de um aluno que, talvez eu passe 2 se der tempo, porque é um pouco mais longo, mas que, do ponto de vista de construção, está bem tosco, foi feito a VHS há muito tempo atrás,
Mas é um exercício que eu acho bem interessante para mostrar a força da edição, como às vezes a gente junta duas coisas que não tem nada a ver e você consegue construir algo que funciona, né? Só para estimular a curiosidade, eu fui professor na UFSCar, no curso de imagem e som, na área de montagem. Então, um dos exercícios sugeridos é você pegar trechos de filmes e juntar e criar uma narrativa diferente. Esse aluno teve uma boa sacada, que ele juntou 2 filmes do Mel Gibson. Então, você tem o Mel Gibson no Patriota e o Mel Gibson no Coração Valente. E ele faz os 2 exércitos, um lutar contra o outro. Então, e funciona. E olha que em termos de imagem são muito diferentes, porque as qualidades, feito com VHS, muito tosco, mas depois de um certo tempo as coisas parecem funcionar. Esse é um filme feito também sobre edição, sobre montagem. O tempo todo, a sofisticação da montagem, da edição, aparece aqui. Né? A maneira como ele junta os pedaços e constrói uma narrativa. Né? Então, vai ser um filme muito diferente do que nós vimos anteriormente. Né? Talvez fosse o primeiro filme de um gênero a ser desenvolvido no futuro, que ele nunca conseguiu, porque foi o último filme dele. Quer dizer, e também, para avaliar, para a decepção dele, foi um fracasso. Porque ele achava... Vocês vão ver que o filme é um pouco complexo, né? Mas se vocês lembrarem dessas 5 historinhas, fica mais fácil a gente separar as coisas. Mas ele achava que pela repercussão que aqueles fatos estavam tendo naquele momento, quer dizer, as pessoas estavam falando desse biógrafo que vendeu a história falsa do Howard Hughes, ele achava que ia ter um retorno em termos de público que não ocorreu. Então o filme também naufragou, como os outros filmes dele, em termos de bilheteria. E eu acho que o interessante é a questão da montagem. Vocês vão ver que ela é muito sofisticada, né? E as questões que ele coloca sobre temas extremamente relevantes. O que é arte, o que é verdade, o que é mentira, né? Como julgar o mérito da obra de arte. E aí a questão da crítica, ou dos especialistas, qual é a relevância da crítica ou dos especialistas dentro desse processo, como medir a arte do ponto de vista econômico, sobre o cinema, quer dizer, esse reconhecimento que o cinema é uma construção, que é uma construção tão poderosa que a sensação de realidade ela se impõe a todo momento. Quer dizer, a sensação que a gente tem que está vendo algo concreto, real, é muito forte. No que diz respeito a esse filme, então ele está sempre questionando isso. Né? Só um aviso para os marinheiros de primeira viagem. Nosso curso funciona mais ou menos assim, quer dizer, eu faço uma introdução no início, para tentar deixar um contexto o filme visto. No final eu também abro espaço para algumas questões, umas perguntas, tento mostrar um material extra. No meio do filme, talvez irrite algumas pessoas, eu ocasionalmente chamo a atenção a respeito de algum detalhe que eu acho que é interessante de ser visto, que se preste atenção ou que se faça alguma ligação com os filmes anteriores. Então, para quem fica um pouco incomodado, peço desculpas, mas, de novo, acho que a ideia desses encontros é que seja um pouco mais rico do que simplesmente assistir o filme. Quer dizer, é uma sessão de cinema, o filme vai ser apresentado. Em sala de aula é pior ainda porque eu paro, volto o filme. O filme vai seguir, mas ocasionalmente talvez eu chame a atenção para vocês prestarem, ficarem mais atentos em relação a algum outro. Então acho que é isso. Alguém tem alguma questão inicial? O filme tem 1h30 mais ou menos, tá? Então acho que podemos começar. Então, de novo, com essa
impressão vai fugir um pouco da regra, porque é um documentário, então visualmente ele é menos sofisticado que os filmes anteriores. Primeiro porque ele juntou material de diversos tipos, quer dizer, que não foi necessariamente ele que filmou. Parte do documentário, e ele vai falar isso, pertence a outro realizador que eles se juntaram para fazer o filme, então tem material de 16 milímetros que foi, que foi expandido para chegar a 35, então tem, o material aqui é mais, tem um cuidado menor do que a gente já viu nos outros filmes anteriores dele. Mas o mérito está muito mais na construção. Ladies and gentlemen, I would appreciate to loan a very small personal object from your pocket, a key with lots of matches of coin. It is. Very much. What is that? 10 feet over your head. Watch out for the slightest hint. Deixa eu falar só para ele voltar um pouquinho. A gente tem que voltar Esse é verdade e mentiras. Então depois eu vou mostrar um material complementar para ilustrar um pouco desse filme. For my next experiment, ladies and gentlemen, I would appreciate the loan of any small personal object from your pocket, a key, a box of matches, a coin. Okay, it is. Good, sir. Hold it up 10 feet over your head, and watch out for the slightest hint of hanky-panky, and behold, before our very eyes, a transformation. We've changed your key into a coin. What happened to the key? It's been returned to you. Look closely, sir. You'll find the key back in your pocket. May I see it, please? After your old twist, I see. Why not? I'm a charlatan. What's that said? I used to be a magician, sir. I'm still working on it. As for the key, it was not symbolic of anything. This isn't that kind of movie. You'll find the coin now in your pocket, sir. Keep your eyes on that coin, sir, while it's returned to you. That's your key. Should we return you to your mother? Is this your mother? No, of course not. Open your mouth wide. We return you your money. By the way, have you ever heard of Robert Houdin? Speaking of magicians, I mean. Of course not. But of course you do know my partner, Francois Reichenbach. Hello. Houdin was the greatest magician who ever lived. Do you know what he said? A magician, he said, is just an actor. Well, good acting. Just an actor, playing the part of a magician. Very nice. And she's fabulously rich, too. It's a good story about it. You want to tell it? We'll cover that one later. Now it's time for an introduction. Tem verdades e mentiras. Tem 3 erros. Bom, antes de mais nada, vocês acreditaram na última história? Você tinha se tocado que tinha passado 1 hora? Eu fiquei na dúvida se eu avisava ou não. Né? Que ele promete, ele até escreve, põe lá, ainda, né, na próxima hora, 1 hora, tudo que eu vou estar falando, mas está baseado em fatos, né? Mas depois, quando entra a última história da Oi Acorda,
é tudo inventado. E é a parte mais cinematográfica, né, do resto. Porque o resto é uma imagem meio suja, porque foi feito meio no esquema documentário. Você está lá captando né, o depoimento de alguém, então você não pode fazer o sujeito parar. Você nem quer que o sujeito pare, sente, ele está falando, você está capturando a imagem, você está fazendo aquela entrevista. Então é um processo mais sujo, no sentido que você, né, não interfere muito na realização das imagens. O que importa é o depoimento. A maior parte do filme é assim. No entanto, né, que a parte onde ele trabalha com os depoimentos, né, do falsificador, que inicialmente era para ser um documentário para televisão sobre o falsificador. E aí eles entrevistam, né, o biógrafo, e no meio do processo sai a notícia que o biógrafo era um falsificador tão grande, ou maior até, que o próprio falsificador. Aí eles resolvem mudar tudo, fazer um filme sobre isso, sobre a questão da verdade, da mentira, da arte. Tem uma terceira parte que é em cima do Howard Hughes, está muito mais trabalhando em cima de materiais que foram filmados, quer dizer, material de arquivo. Tem uma quarta parte que ele fala dele mesmo, ele como mágico, ele como candidato ator que mente, que ele tinha uma carreira na Broadway, nos Estados Unidos, ele que cria uma radionovela falsa que as pessoas acreditam que é verdadeira. E aí a última parte, talvez seja a parte, né, a parte com a Oya Koda, que é mais trabalhada visualmente, talvez mais se assemelhe com o cinema, porque basicamente as partes, né, que ele trabalha com a Oya no início do filme, né, quando os rapazes estão todos olhando para ela, e neste final tem a ver com algo que é muito importante para o cinema, que é a questão do olhar. O cinema trabalha muito com essa questão do olhar, quer dizer, para onde o olhar está dirigido. Eu vou tentar mostrar para vocês os exemplos que eu trouxe, extras aqui, essa importância do olhar, quer dizer que, já não quero isso. Então, para complementar, né, eu vou passar aqui esses 3 pequenos extras para falar um pouco, né, do filme. O Peter Bogdanovich, que é um cineasta e também um pesquisador de cinema, muito importante, que ele fala da participação dele em relação ao próprio filme. Uma entrevista do próprio Clifford Irving, que é um biógrafo, que cria, né, aquele livro falso, e depois um trailer de 9 minutos que foi rejeitado nos Estados Unidos, que é um trailer que ele fez para vender o filme, mas vocês vão ver, em função de umas coisinhas, bom, 9 minutos de trailer, mas vocês vão ver que é tão dinâmico quanto o próprio filme. Então, no trecho, nesse último trecho, só para finalizar, eles trabalharam muito, né, com essa questão do olhar. O olhar, né, do Picasso em cima da Oya. O tempo todo, né, o olhar, e nós vamos ver, se a gente perceber bem, isso é algo fundamental na edição. Se você tem um ator olhando para alguma coisa, e se você cortar e botar qualquer coisa naquele lugar, funciona, dá a impressão que o ator está olhando para aquilo. Se você tem uma cena do ator assim, e ele olha para cá, e você corta e põe um elefante, você tem a nítida sensação que ele está olhando para o elefante. Se você pega o mesmo movimento, e ele olha para cá, e você coloca um disco voador, ele está olhando para o disco voador. É muito forte essa questão do olhar. Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo bem tosco de como isso pode funcionar. Então, pode passar um, pode passar os 3 seguintes. Pode? Acho que aí é mais para a gente F ver. for fake is
like no other film ever made. It's a Eu kind acho que está of faltando. essay, I suppose you could say, or it's not really a documentary, but it's a kind of a documentary essay. So as though you said to Orson Welles, what do you have to say about the subject of fakery, art forgery, charlatanism, magicianship, the idea of... Vai revelar alguma coisa sobre os discos voadores. Lembra bem Arquivo X. Arquivo X tem mais ou menos esse conteúdo. Né? Não é nada disso. Né? Em relação ao Clifford Irving, tem um filme que é baseado na história dele. Não sei se é fácil achar, eu confesso que eu não vi. É um filme com Richard Gere. O Vigarista do Ano. É de 2006. Né? Então é com Richard Gere, Alfred Molina. Deixa eu ver quem é o diretor. O diretor é o Lasse Hallström, né, que é o do Minha Vida de Cachorro. Então talvez seja fácil de achar. É baseado no escândalo. Bem, não sei, somando tudo isso, o que vocês acharam? Vocês já tinham visto? Não. Em relação aos filmes anteriores, é bem diferente. Quer dizer, eu acho que isso fica patente. Agora, uma decepção ou não, alguma, né, enrolado, complexo. Eu achei ele um dos melhores, assim. Eu achei ele mais compreensivo. Não sei. Tem, né, agora, eu acho que as questões que ele coloca não são pertinentes até hoje. Quer dizer, essa maneira que a gente, né, como avaliar a obra de arte, qual é a figura do Marchand, né, na escolha, se o falsificador, se o sujeito diz que aquela, né, se a obra vale mais pelo nome, ou se ela vale pela qualidade intrínseca dela, quer dizer, então todas as coisas que ele coloca aqui, ali, né? Acho que ele faz você pensar bastante, né? Então, tem um dado de provocação, né? Tem uma coisa que ele provoca, quer dizer, que ele... Tem um deboche? Tem um deboche, né? Tem um senso de humor que talvez, eu acho que até comentei, alguns filmes deles não parecem tão claro, né? Eu comentei com vocês que o Processo era para ser uma comédia de humor negro, né? E às vezes a gente não sente isso. E aqui talvez isso seja mais evidente. Quer dizer, o filme inteiro parece que está... Acho que no último filme também, né? A gente chegou a discutir, né? Que ele tem um tom, talvez, do deboche, da sátira, da ironia. Né? Aqui acho que isso talvez seja mais claro ou mais evidente o tempo todo, né? Porque... É que nesse ele já coloca de começo a questão da falsidade, do mágico, dele querer enganar mesmo falando que vai falar a verdade. Além de questionar a questão da arte, da verdade, da autenticidade, ele questiona a própria entrevista por rádio do Howard Hughes e fala: será que era verdade? Porque ele tinha várias pessoas que imitavam ele, que ele pagava para imitar. Quer dizer, você não... Então, não sei, ele deu por rádio, 7 jornalistas olhando para um rádio, o rádio falando, e por que a gente tem que acreditar ali? Porque o próprio Howard Hughes desmentindo o falsificador podia ser uma falsificação. E a coisa louca, né? Você tem um livro sobre um falsificador chamado Fake, escrito por um sujeito que se tornou um grande falsificador. Até que ponto você acredita nas coisas? Quer dizer, e até que ponto isso é importante para você atribuir a qualidade? Quer dizer, isso tudo é colocado, são uma série de questões que são, né, discutidas, são expostas. A gente, né, a própria última história, quer dizer, dizem que é o segredo para você contar, né, uma grande mentira é essa: você tem uma série de elementos razoáveis, né, nada muito exagerado, mas tem que ter pelo menos um grande exagero. Que o Clifton, né, o escritor, faz isso, né, que é aquela história das... Ele cria, depois cria aquela história
história das amêndoas, cheia de detalhes, né? Uma coisa, pô, quem é que vai inventar uma história daquela, né? A história que o Orson Welles conta, né, que ela consegue 22, né, quadros, desenhos, aí o avô falsifica 22 novos desenhos e queima os 22 originais. Isso parece ser muito maluco para não ser verdade. Quer dizer, É um filme que fala muito sobre o Orson Welles mesmo, né? Claramente. Sim, assim, eu acho que né? dialoga com toda a carreira dele, né? Eu acho que é um desabafo dele, da impressão que ele quer desabafar alguma coisa, né? Não sei. E eu acho que sim, quer dizer, É a sensação que dá, né? a figura do Howard Hughes também, né? Uma curiosidade, quer dizer, se a gente... bom, tem o filme do Scorsese, O Aviador, do Howard Hughes, que fala sobre o Howard Hughes, né? Mas eu ia trazer um outro que talvez fosse mais interessante, mas eu não tinha DVD, eu só tinha VHS e não deu tempo de passar para DVD. Mas que é um filme do Coppola, acho que é Tucker, Um Homem no Seu Sonho, que é um filme curioso porque fala do sujeito que na garagem da casa dele ele tenta criar uma indústria de carros. Então ele cria um carro super atual, um carro... Permite, senhor. Lógico. Tucker ele criou um veículo que tinha um farol direcional Isso! Conforme você virava o volante, ele virava. Foram construídos 54 carros, salvo o melhor juízo, e existem 2 deles no Brasil. Isso eu não sabemos. Porque essa história de 54 que o filme narra é que para ele não perder a indústria, ele tinha que produzir 50 carros num determinado prazo. Então ele consegue, mas mesmo assim a empresa dele falha, porque as outras grandes empresas já estavam sabotando o empreendimento. Então, e aí qual é a relação que tem, né, com esse filme com o Orson Welles? O pai do Orson Welles, que morreu muito cedo, foi um inventor também de carros, né? Um pouquinho depois da época do Ford. Inclusive, se vocês lembrarem, o segundo filme que nós vimos, né, do Soberba, a figura do Joseph Cotten é uma homenagem, de certa forma, tem a ver com o pai do Orson Welles, que fazia, né, esse grande inventor idealista. Que é o que acontece no Tucker, e o Tucker, em um determinado momento, tem uma conversa com o Howard Hughes. Né? São os 2 inventores que são incompreendidos, meio... Né? Então, no filme tem essa relação do Tucker com o Howard Hughes. Da mesma maneira que, aproveitando do Tim Burton, a conversa do pior diretor do mundo com o Orson Welles. Como é que é o nome do pior diretor do mundo? Vocês que foram... do Grendel, como é que é o nome? Plano 9 do outro espaço, né? Bom, mas que essa coisa do pequeno com o grande e de repente, né, enfrentando os mesmos pepinos. Então no Tucker, que é um filme menos, né, famoso do Coppola, mas é um filme interessante, narra isso, quer dizer, narra a construção do carro dele, que era esse carro extremamente moderno para a época, mas que, né, estava muito à frente daquela realidade. Talvez o Orson Welles tenha enfrentado isso, quer dizer, esse tipo de narrativa totalmente não linear, quer dizer, a história vai e volta, às vezes ele começa mostrando a olha no início do filme e fala, não, mas não, agora isso aqui vai entrar depois, aí ele começa com a história, vai e volta com a história do falsário. É um filme que vai sendo costurado à medida que talvez, certamente é uma estrutura contemporânea, é mais comum, né, nos dias de hoje, mas na época, assim como o Cidadão Kane também tinha essa característica da não linearidade, isso também estava presente. Né? Alan Smith, o pior diretor do mundo. Alan Smith? Não é? Veja o Ed Wood.
Pode ser que o Ed Wood, Alan Smith fosse o nome real dele, o pseudônimo, mas é o Ed Wood, né? Que tem no filme do filme Ed Wood, do Tim Burton, encontra com o Orson Welles, né? E os dois falam da dificuldade, né, de fazer filmes, né? O Ed Wood, o pior cineasta do mundo, né? E o Orson Welles, né, considerado um dos maiores. Então o filme tem essas, né, eu acho que tem esse diálogo, de certa forma ele está sempre trabalhando com o diálogo da carreira dele, né? A própria figura da Oya, quer dizer, a Oya era mulher, e ele já tinha feito isso, né, né, já tinha casado com a Rita Hayworth, tinha casado com aquela condessa Molly, que ele tentou também, né, que foi atriz de alguns filmes dele, né, no caso da Oya também, né, nessa coisa do Pigmalion, de você, de repente, criar, né, a grande celebridade, que é o que acontece no Kane. Quer dizer, a gente consegue fazer essas relações entre o universo do Elvis e o universo dos filmes dele, né, dos personagens que ele, talvez ele estivesse sempre interpretando, de certa forma, a si mesmo nos filmes. Então, acho que tem um dado, né, talvez isso permeie toda a obra dele, se a gente olhar a biografia, né, e o conteúdo dos filmes. Alguma outra impressão, alguma outra questão que vocês, de repente... Esse ele editou? Praticamente sim. Quer dizer, você tem duas, né, mas os americanos usam uma terminologia melhor para isso. Quer dizer, ele não mexeu, ele não foi um operador, mas ele participou do processo da edição, ao contrário dos outros filmes, né? Tanto que, né, é um filme de montagem, basicamente. Quer dizer, é um filme que a quantidade de material que ele produziu foi muito pouca, né? Ele tinha o documentário que estava sendo feito pelo Reichenbach, né, que boa parte das entrevistas já estavam lá, tinha o material de arquivo do Howard Hughes, e ele foi juntando. Quer dizer, o que ele provavelmente gravou a mais são as cenas da mágica e as cenas com a Oya. Aparentemente aquelas cenas da Oya na rua eram de algum outro filme também, que não... Então, produziu-se pouco para aquele filme. Quer dizer, então, é um filme de edição, que você trabalha com uma grande quantidade de material e vai juntando para criar um significado. Tanto que, na maior parte das vezes que ele aparece, se não como ator, como mágico, né, e aí com capa, ele estava sentado do lado da moviola, né, que é esse aparelho que se usava para você editar filmes, né, que é o processo né, fundamental desse filme. Quer dizer, é um filme que fala do processo da edição e da montagem, é um filme totalmente construído, né, nesse... Então, quer dizer, ele não editou fisicamente, mas certamente ele participou, ao contrário dos outros filmes que ele não, a gente já discutiu, né, que ele não tinha a menor possibilidade de alterar a edição. Os filmes foram montados à revelia dele, né. Vendo esse filme faz pensar se ele tivesse participado da edição dos outros, né? Nossa, esse tem uma edição absurda, o filme Não, é muito... vai e volta. Às vezes você tem uma imagem do macaquinho, aí você precisa pensar, justo naquele momento que o macaquinho aparece, porque o macaquinho... Tudo está... Né, e é muito dinâmico, é muito rápido. Né, os cortes são... O final não. Né, o final é a parte talvez mais comportada, e se me pedir um dia mostrar um exemplo de como contar uma história e o que é uma pausa dramática, a gente tem que olhar esse final, a última história, né? Que ele deu em determinados momentos, que esse filme é extremamente dinâmico, rápido, um texto atrás do outro, você dá uma cochilada, você perde uma parte da história. Naquele momento tem algumas pausas dramáticas que são geniais. Quer dizer, no momento que ele está personificando, né, a figura do Picasso, e ele chega na galeria pronto para ficar indignado com a Oya, teoricamente, vendendo os quadros que ele deu para ela, e ele observa, não são nenhum dos 22 quadros que ele viu, né, e ele faz aquela pausa, né, que é o grande segredo, quer dizer, de você contar uma história, né,
que tem a ver com a montagem. Quando você precisa acelerar o ritmo, quando você precisa respirar, né? Isso é o fundamental, isso que é o mais difícil na hora de você estabelecer, o procedimento ou montagem do filme. Ou de qualquer, ou da música, quer dizer, você tem ideia do... o silêncio é importante, mas quando aplicar o silêncio? Quando, de repente, é o momento do alegro, ou é o momento de algo mais compassado, algo mais arrastado? Que é dinâmica, né? Você tem uma dinâmica que a montagem cria. Esse é um filme eminentemente de montagem. É um filme construído, né? Que eu até gostaria de usar, né, um exemplo mais modesto, mas igualmente eficiente. Não sei se vai funcionar, mas espero que sim. De alguns alunos que eu dei aula há muito tempo atrás. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Sim, é mais fácil. Está na primeira tela. A informação do carro. Oi? Posso corrigir, porque assim, eu falei bobeira, vamos corrigir, né? Então, pela ordem. O Tucker Sedan foi produzido em 1948, são 51 unidades, o fabricante é o Preston Tucker. Isso. Ele tem um motor boxer 6 cilindros, ou seja, um carro de motor traseiro de 5.473 cilindradas cúbicas, desenvolvendo 166 cavalos SAE. Então você tira 30%, você tem a potência DIN, que é o que vai para a roda efetivamente. É um carro relativamente grande, que ele tem um entre-eixos de 3,20 metros. Ele chegava a 193 quilômetros e nós temos um exemplar muito próximo da gente em Caçapava, São Paulo, no Museu do Roberto Lee. Olha, o filme é muito interessante, que conta exatamente isso. Quer dizer, ele tinha que fazer num determinado tempo mais que 50 carros. Porque se ele não conseguisse, ele perdia a fábrica. Acabou sendo uma vitória de Pirro, porque ele perde a fábrica do mesmo jeito, apesar de ele ter conseguido, né? Mas essa história é muito... Esse filme é bem legal, é um filme considerado menor, mas mesmo assim extremamente interessante. Vamos ver se talvez não carregue, porque é um DVD muito velho que eu tenho. Ih, acho que não carrega. Vai tentar de novo? Vamos tentar mais uma. Ajuda. Vamos ver se não carregar, paciência. Eu ia mostrar para vocês esse curioso curta de 2 minutos com a batalha dos Mel Gibsons. Eu acho que pelo menos para mostrar o poder da edição, né? Mas se não der, eu tento mostrar numa outra ocasião, que eu trouxer o meu computador, eu ponho no computador e mostro para vocês. Vamos ver se ele carrega. No meu DVD carregou, mas isso aqui foi. Esse daqui, ó. Qual? Esse, título 8. Isso. A qualidade da imagem é horrorosa, porque isso foi feito VHS, um era Paulino e o outro era TSC. Dá para perceber que a qualidade é uma diferença enorme.
uma maneira VHS para VHS, muito tosco, mas funciona. Tem outros exemplos aí, tem acho que no primeiro quadro tem a Enterprise batalhando contra o submarino. Funciona. Então eu acho que eu acho que esse poder da montagem é algo. Pode. Só para mostrar um exemplo. Então, só para. O filme, basicamente, do ponto de vista de técnicas cinematográficas, é um filme marcante por isso. É um filme que se apropria e utiliza ao máximo as possibilidades da edição, para você construir uma narração. Então, esse filme, acho que é um grande exemplo. Os outros filmes do Orson Welles também. A edição é muito importante, mas principalmente a chamada montagem interna. A maneira como os objetos, os atores e a câmera se integram num plano que está sendo executado. E não dá para a gente ter uma total visão da montagem do Welles, porque os filmes foram montados à revelia dele. Esse não é um caso. Esse é um filme que ele trabalhou com isso. Alguma outra questão? Então, semana que vem, nós temos o derradeiro filme, quer dizer, que é um filme que ele não terminou, que é o Long Shot, que é um filme que foi, que ele não conseguiu terminar em vida e foi terminado posteriormente. O diretor que terminou aparece nesse filme, é um de barba, ele é citado aqui, ele aparece, que era um sujeito que foi assistente do Orson Welles em diversos filmes. Então, em função do conhecimento dele, foi possível finalizar o Long Shot, que é o filme da próxima semana. E aí depois nós temos a conclusão do curso, que aí eu vou passar um trecho inicial da Guerra dos Mundos e nós vamos recapitular um pouco de tudo isso que nós falamos até então. Então é isso aí. Então, obrigado, até semana que vem.